Aí, pessoal da Escola Santa Terezinha, aqui é o professor Eugênio, principalmente para os alunos do 8º e 9º ano. Hoje nós vamos ter aula de geografia e o assunto é globalização. Isso mesmo, vamos revisar quem já viu no 8º e agora vai ver no 9º. Nós vamos dar uma roupagem aqui desse tema que é tão atual como a globalização. Está presente em vários concursos, no Enem. E nos jornais, né? Os jornais falam muito sobre a globalização. E aí, o que é essa tal de globalização? Todos sabem que a gente vive num mundo que as informações estão percorrendo os continentes, as pessoas vão e voltam rapidamente de um continente para outro. Todas essas informações, mercadorias, estão encurtadas com esses avanços tecnológicos. Isso tudo está na globalização. Mas esse processo, ele é histórico. Então, para chegar aonde a gente chegamos, houve várias descobertas, houve vários fenômenos, houve vários acontecimentos para que a gente chegue a hoje, a essa modernidade, né? Então, quais são os principais acontecimentos que antecederam essa globalização? Nós vamos ter as grandes navegações. Quem lembra das grandes navegações, hein? Vamos lá. Os navios a velas, isso mesmo, eles possibilitaram a chegada do homem em outros continentes, inclusive no Brasil, no Brasil. Mas nós também temos a chamada Revolução Industrial, isso mesmo, possibilitou novas mercadorias, os aviões, navios, tudo isso fazendo com que o homem se deslocasse por esse continente e por outros continentes. Então as revoluções industriais permitiram essa evolução, permitiram o homem querer matéria-prima, vender novos produtos e também esses avanços tecnológicos, né, como o avião e novos navios. E as guerras, sim, nós sabemos que as guerras, elas possibilitaram alguns avanços tecnológicos, mas também políticos, né? A gente sabe que nós tivemos, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, né? Nós tivemos, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, a chamada Guerra Fria, que durou até o final dos anos 90, onde nós tivemos o fim da Guerra Fria, e aí nós tivemos aí a ascensão maior do capitalismo. E esse capitalismo possibilitou a globalização moderna, porque através dessa globalização moderna, através do neoliberalismo, isso com a livre disputa dos países capitalistas, eles cada vez mais evoluíram economicamente, fazendo que o Estado perdesse grande autonomia sobre suas empresas e esse capital fazendo com que houvesse uma disputa por todos o comércio mundial. E também a terceira revolução, a terceira revolução, mais conhecida como a revolução tecnológica. Olha aí, foi essa revolução que possibilitou a modernidade, trouxe aí o computador, trouxe também máquinas, a robótica, tudo isso possibilitando um acesso maior às informações e possibilitando um maior número de dados. Também nessa revolução tecnológica, né, ela vem dar base para essa cultura de massa que existe na globalização, né, através da internet, através da televisão, e nós vamos ver aí as principais características dessa globalização. Sim, o que é essa globalização? O que ela tem trazido para essa modernidade hoje? É isso aí, aumento do fluxo de mercadorias. Mercadorias, sim. Então, o mundo hoje vai e vem de mercadorias. O Brasil compra da China, os Estados Unidos compra da China, o Brasil compra do Japão, e é um vai e vem, claro, como eu falei, incentivado pelos os novos avanços, tanto no transporte como na comunicação, provocado pela revolução tecnocientífica,
a terceira revolução, possibilitou também a produção em todo o espaço mundial. As chamadas transnacionais, quem nunca ouviu falar da Nike, da Toyota, da Coca-Cola, elas estão presentes praticamente em todo o globo terrestre, seja por mercadorias ou também seja por empresas ou até mesmo utilizando matérias-primas e principalmente mão de obra. Essas empresas aqui, elas produzem para o mundo todo, no mundo todo. E nós temos aí os chamados blocos econômicos. Bloco econômico? Bloco econômico? Isso, bloco econômico é quando os países querendo tirar proveito desses acordos comerciais, eles criam seus blocos para facilitar esse comércio entre os países. Nós temos o nosso bloco do Brasil chamado Mercosul, que é os países aqui da América do Sul. Nós temos o NAFTA, nós temos a União Europeia lá na Europa, né? E também nós temos a PEC lá na Ásia. Então todos os países tentam, através dos blocos econômicos, criar acordo para facilitar essa diminuição das chamadas tarifas alfandegárias, os impostos e acordos bilaterais. E nós também temos os nossos chamados organismos internacionais. Olha essa, organismos internacionais. Isso! Então, todo esse mundo globalizado, vários países envolvidos no compra e vem, acordos comerciais, então nada mais do que alguns organismos para criar leis, incentivar. Você já ouviu falar da ONU? Já? Da ONU. Então, a ONU é um organismo internacional, mas tem o Banco Mundial, tem o FMI, tudo isso, sim. A OMC, né, acordos do comércio, então muitas vezes ela vai regular esse comércio internacional que está cada vez maior. Então esses organismos internacionais estão muito presentes nos países, no globo como um todo. E você já ouviu falar, né, nessa aqui, Organização Mundial da Saúde. Hoje com o coronavírus, né, essa organização aqui está muito presente nos jornais. Então, é um organismo internacional ligado à ONU. Mas nós também temos aqui a chamada DIT, Divisão Internacional do Trabalho. Todo mundo já ouviu falar dessa DIT. Como é essa divisão? Então, de acordo com o país, de acordo com as características econômicas desse país, as pessoas vão ter trabalhos diferentes, produções diferentes. Lembra aquela velha história que nós estudamos, as colônias e as metrópoles? As metrópoles produzem produtos manufaturados, as colônias primárias, e ouvia assim essa troca, né? E aqui a gente continua. Os países desenvolvidos, hoje, eles têm tecnologia e desenvolvimento. Então, eles desenvolvem tecnologia, levam as empresas, desenvolvimento para outros países, né? E os países emergentes, como no caso o Brasil é um país emergente, ela tem matéria-prima. A gente sabe que nós somos grandes produtores de matéria-prima, como soja, milho, etc. E mão de obra. Então, essas empresas que vêm dos países desenvolvidos vêm, muitas vezes, para os países emergentes, aonde são instaladas, e aqui vai ter a mão de obra que vai trabalhar nessas empresas. E aqui os países subdesenvolvidos, como vocês estão vendo, ainda ficam fornecendo matéria-prima. Então, essa aula era só para você abrir a mente para a globalização. Então, está presente na nossa vida, e por que não a gente pensar um pouquinho? A globalização, ela é para todos? Você responde?